Saudações. Sou o estudante Henrique Lima, estudante de 4ª Câmara na Escola Templo Áureo Florescer, e o tema da conferência de hoje é a ciência. Esse tema trata-se da terceira joia do dragão amarelo. Essa joia está situada no livro da Venerável Mestre Lakshmi. Então, é uma conferência que vai resumir, sintetizar e também expor os pensamentos da Venerável Mestre Lakshmi no que diz respeito à ciência, nas próprias palavras da própria Venerável Mestre. Essa conferência refere-se ao capítulo do livro que trata do trabalho da entrega do conhecimento verdadeiro, pelo Mestre Samael Aun Weor, suas implicações e qual o nosso papel dentro dessa obra, assim como também refere-se aos 4 pilares da gnose: a ciência, a arte, a filosofia e a religião. O mestre Samael recebeu a ordem de entregar a missão do 5º evangelho. Ninguém pode tirar nada dessa mensagem, as palavras que o mestre Samael nos trouxe. Ninguém pode profanar os ensinamentos, porque isso é um dos piores adultérios que poderiam fazer. O mestre Samael se desdobrou no povo. O povo é o depositório da mensagem. Uma igreja não é uma casa. Uma igreja é o povo. As igrejas cresceram, porém os discípulos não. É necessário que nos façamos discípulos do Cristo, para que comecemos essa viagem que se chama iniciação. Uma coisa é aceitar a mensagem teórica. Outra é aceitar a mensagem prática. Isso corresponde a nós, os sacerdotes. E a Isis, com a teoria, a pessoa compreende e com a prática aprende. Sacerdote significa fazedor de dotes. Sa significa aquele que sabe. Ser, o próprio ser, a verdadeira essência interior. Dote, dons do espírito. Falamos da gnose de 4 aspectos que são fundamentais: a arte, a ciência, a filosofia e a religião, as 4 grandes colunas. Filosofia e religião sagradas, tal como nas Escrituras, nos que dizem o que devemos viver, segundo a própria ciência. A ciência é o que prima sobre todos os aspectos da doutrina de Deus, do ensinamento de Deus, do caminho de Deus. Vamos começar então pelo pilar da ciência. Originalmente, o conhecimento interior vem da palavra gnose, que deriva do verbo grego gnosko, que significa conhecer. A gnose é a matriz de todos os conhecimentos, e dela surge a ciência, sendo a verdadeira ciência adquirida apenas quando conquistamos o intelecto superior, com o trabalho íntimo, a dádiva maravilhosa que Deus deu ao ser humano. É um conhecimento superior que busca a compreensão espiritual e a consciência interior. Enquanto para a gnose, a ciência é a união das palavras cien e sia, como podemos observar que temos o nosso nervo ciático na base da coluna. E cien se refere à têmpora, o topo do nosso corpo, da nossa cabeça.
que também é um centro magnético, um centro de grande energia, situando-se na nossa glândula pineal. 100 é 100. 10 vezes 10. Somando os números até o decimal, 1, 2, 3, 4, 5, obtemos 55, que somados novamente é igual a 10. O primeiro 5 equivale aos 5 elementos. O primeiro elemento refere-se ao éter, corresponde ao Pai. O elemento fogo corresponde ao Cristo, Chokmah. Este elemento se refere à Cabala de Keter. Ao elemento ar corresponde o Espírito Santo, Binah. Ao elemento água corresponde a Atman, o Cristo íntimo. E ao elemento terra corresponde Budi. Somando aos 5 elementos, os 5 aspectos da divindade superior, o real ser, para integrar a natureza de Deus com nós. Esses 5 aspectos superiores, que são justamente o aspecto de Keter, Chokmah, Binah, Atman e Budi. Então nós devemos unir os 5 elementos dentro de nós aos aspectos superiores sagrados, aspectos superiores espirituais, que não são percebidos no mundo físico, são percebidos com sutileza e através da glândula pineal. Por isso refere-se a ciência. Trabalho com a glândula pineal, com a consciência. Uma força dentro de nós muito mais sutil, muito mais poderosa, capaz de sentir e compreender esses aspectos da natureza, que a ciência do homem não consegue entender, pois ela não se debruça sobre si mesma. Ela olha fora, mas é necessário olhar dentro, na ciência gnóstica. Enquanto a palavra sim se refere-se à têmpora, Siá vem dos ossos da base da coluna, o nervo ciático. Ou seja, ciência seria conhecer-se de pés a cabeça, da cabeça aos pés. Para entender a si mesmo, conhecer cada detalhe do nosso corpo, cada detalhe do nosso interior, cada detalhe de nossa natureza, no qual devemos trabalhar para cristalizar os 10 corpos superiores e seus princípios, 10 vezes 10. Cristalizar a árvore da Cabala dentro de nós. Unir os elementos, o éter com Keter, o fogo com Chokmah, Espírito Santo combinar o ar com Binah, a água com Atman e a terra com Budi. Unindo todos esses elementos aos aspectos superiores, nós temos a inteligência, a justiça, o esplendor, a beleza, o fundamento, a vitória, a misericórdia e a sabedoria, se unificando assim com um real ser, expressando toda a sua plenitude na majestosa árvore da Cabala. E nossos amigos hebreus nos trouxeram este conhecimento, que refere às séfiras, aos sefirotes, aos arcanjos maiores, os segredos. Cada esfera é um conhecimento de Deus, e quanto mais acima, mais próximo de Deus. Nós estamos na base
O mundo físico é a base da árvore da Cabala. Temos um longo caminho para trilhar e percorrer até compreender o ser. Por isso é 10 vezes 10. Não é apenas um trabalho de seguir andando. É um trabalho de se multiplicar, de transformar, de elevar. Elevar a potência de si mesmo. Não dá para simplesmente caminhar. Precisa realmente acelerar, multiplicar os passos. Não é simplesmente estou andando. Você precisa avançar, como se estivesse numa cavalgada. Cavalgar até o ser. Avançar. Para o mestre Samael, nossa missão nessa era é conquistar o quinto elemento. Quem não conquistar esse quinto elemento não poderá seguir vivendo neste planeta, tal como não será salvo no Êxodo, que acometerá nessa era. Para conquistar o quinto elemento, que se refere à energia sexual, o próprio sêmen, temos que fazer bom uso do mesmo, com a prática da sexualidade superior, um dos 3 fatores de revolução da consciência. Um instante para observar o gráfico. O matrimônio perfeito é a união sexual de esposo e esposa sem o orgasmo fisiológico, sem o derrame das energias sexuais. No matrimônio perfeito, não há derrame do sêmen. O homem não expulsa o sêmen. O casal transmuta as suas energias com movimentos sutis e com a respiração profunda. O casal copula, praticando o sexo com atenção e delicadeza, respirando profundamente, sentindo a carícia e o amor, sentindo a sutileza do sexo. Pela sutileza vem a emoção, e com a emoção se eleva o Kundalini através da respiração. A respiração é o veículo para elevar o Kundalini, para transmutar as suas energias sexuais. O sexo é o próprio sagrado. O sexo é o Deus em natura, Deus Mãe e Deus Pai, assim como o próprio Espírito. Durante a transmutação sexual, existe sim muito prazer, muito êxtase, uma alegria muito diferente da infrassexualidade. Uma alegria que preenche e permanece. Um estado muda o seu estado de consciência e moral. Você muda a sua forma de perceber a si mesmo e aos demais. Dessa forma, praticando a transmutação sexual, sentindo o êxtase espiritual, vamos fazendo nascer o Cristo dentro de nós. E assim, convertendo o quinto elemento no Cristo, no Pai. Convertemos o elemento éter, que é o próprio sexo, em Keter, que é o reino dos céus, a séfira mais alta. Levamos nossa energia sexual pela nossa coluna, a própria árvore da Cabala. Levamos e despertamos os elementos. Então a transmutação é um processo gradual. Se a transmutação, pelo próprio Mestre Samael, é a chave para a regeneração, e aqueles que não compreendem o sexo e desrespeitam o sexo, para o Samael, quem pratica o sexo superior evolui. Mas e quem pratica o sexo inferior? O que acontece? Aqueles que derramam suas energias sexuais entram num processo de degeneração e involução. Imaginemos o exemplo da expulsão do Éden. Vamos observar o gráfico.
Então, no gráfico, nós vemos Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden. Percebam que estão desunidos. Dessa fornicação, os humanos evoluíram. A expulsão do jardim do Éden é exatamente a expulsão do sêmen. O orgasmo fisiológico é o mesmo simbolismo. Se antes estava-se no paraíso e agora foram expulsos do paraíso. Paraíso perfeito, ideal. Se você saiu do ideal, o que aconteceu? Involução, degeneração, se tornou algo pior. E disso surge o sofrimento, pois no Éden não havia sofrimento. Era apenas a alegria, emoções puras, a ligação direta com Deus. Quando se é expulso do Éden, vem a vergonha. Começa os pecados, a vaidade, o orgulho. O homem se coloca a folha sobre si mesmo para tampar a sua vergonha. Ele coloca o sexo como uma vergonha. Algo que é sagrado se torna uma vergonha para o homem. Pois ele foi dominado pelo sexo e não dominou o sexo. Por isso ele é envergonhado. Dessa fornicação, os humanos evoluíram, atrofiando seus sentidos e perdendo a ligação com Deus, e alimentando uma série de defeitos. Esses defeitos são os chamados defeitos psicológicos, os 7 pecados capitais: a ira, a luxúria, a inveja, a gula, a ganância e a preguiça. Quando o homem expulsa o sêmen, ou a mulher chega ao orgasmo fisiológico, ela está alimentando essa série de defeitos psicológicos. E isso é o que degenera. Esses defeitos psicológicos, eles atacam todos os centros da máquina humana. O nosso corpo é uma máquina. Nós temos o centro sexual, o centro emocional, o centro intelectual, o centro motor. Então, todos os defeitos que nós alimentamos no nosso interior, eles vão atacar e agredir esses centros da máquina humana. O sexo vai ficar descontrolado, os pensamentos vão ficar agitados, as emoções vão se tornar baixas, o centro motor vai ficar atrofiado, vai surgir a preguiça ou mesmo a gula. Então, é necessário perceber a degeneração pela expulsão do sêmen, a degeneração moral. Porque expulsar o sêmen é o pior pecado da humanidade. A partir da expulsão do sêmen, gera todos os outros defeitos, porque é algo de tão baixa moral que altera a nossa psique. E disso surgem esses 7 pecados dentro de nós e suas diversas manifestações. Dessa forma, o ser humano ele vai se afastando de Deus. Ele vai se distanciando cada vez mais. Enquanto quem pratica a sexualidade superior retornará a estados de consciência superior, pois estará alimentando as 7 virtudes naturais do ser humano, junto aos elementos da natureza, integrando os 5 aspectos da divindade em nós. E é de fato que a sexualidade superior é a chave para voltar ao Jardim do Éden. Por isso vemos que pelo sexo, podemos retornar ao Jardim do Éden. Pois a sexualidade superior, ela é a chave para a união com a divindade. E é possível para todos. Basta colocar em prática. A sexualidade superior revigora o órgão sexual, deixando-o mais forte, assim como revigora a nossa vitalidade e a jovialidade. Para os solteiros, Mestre Samael também
diz que serão salvos? Se aprenderem a respeitar o sexo, respeitarem com um celibato temporário, onde aguardarão o seu cônjuge, o seu esposo ou sua esposa, pacientemente, sem praticar a fornicação, sem a prática da masturbação, sem ingerir bebidas alcoólicas ou drogas alucinógenas, sem ver filmes pornográficos. Dessa forma, ele estará aprendendo a respeitar a sua energia sexual e assim será agraciado para essa nova era, esse novo lar que a humanidade terá no futuro. Ele deverá fazer isso enquanto não puder praticar o sexo, que é uma lei da natureza. Todo humano tem o direito de se casar e praticar a sexualidade superior. Basta trabalhar. Todos irão receber o seu cônjuge ou a sua esposa ou esposo. Todos é um direito da natureza. A natureza vem e entrega. Basta trabalhar e cumprir os 3 fatores. Basta aprender a respeitar a sua energia sexual. E isso é um fato e dou como testemunho. Me tornei um homem sério, aprendi a respeitar minhas energias sexuais, aprendi a me respeitar e a respeitar os ensinamentos do mestre Samael, e no momento certo veio a minha esposa. E hoje sou casado e pratico a sexualidade superior, então dou o meu testemunho também. Para os solteiros também é necessário que compreenda que o celibato ele é feito com a sublimação das energias sexuais. Ele respira profundamente e assimila essa energia. Ele a mantém dentro. A sublima essa energia. A sublimação é como se fosse você ferver uma água e ela evaporar. A água é um elemento mais denso, então é um pouco difícil de você controlar. Agora, quando ele é o ar, se torna mais sutil. Então, sublimar as energias sexuais é transformar a própria energia sexual no fôlego da respiração. Então, utilizar a energia sexual como um alimento para aquecer a respiração. Se a respiração é o alimento de Deus em nós, então estaremos direcionando o nosso sexo para Deus, utilizando o que nós temos para alimentar a Deus. Agora iremos adentrar ao pilar da arte. Saímos do pilar da ciência e adentramos ao pilar da arte. A arte é muito mais do que apenas expressões visuais como pinturas. Para a ciência gnóstica, a arte é um meio de sermos arquitetos do nosso próprio universo, a compreensão de si mesmo e do divino através da meditação e a ligação com o real ser, para que ele dirija essa grande obra. Toda obra que ignora a união da sexualidade com a espiritualidade se torna uma escola morta, uma escola fantasma. Sem o sexo, ninguém pode verdadeiramente realizar ou encarnar a arte espiritual. Também podemos usar o exemplo da arte pela ciência gnóstica da transformação das impressões. A transformação das impressões é quando nós estamos vivenciando o nosso dia a dia, somos repletos de impressões da natureza. Tudo que nós vemos no nosso diário viver é chamado de impressão. Tudo que alimentamos, sentimos, pensamos, são diversas impressões dentro de nós. E é necessário aprender a transformar essas impressões. Se vemos, por exemplo, uma mulher na rua com uma roupa curta, nós devemos transformar aquela impressão. E como se transforma essa impressão? Um exemplo do próprio mestre é aplicar tempo. Ver aquele corpo avançando a idade até ele se tornar uma caveira, até se tornar um pó e desaparecer. É uma forma de aplicar a transformação da impressão. Você também pode abençoar aquela pessoa. Abençoa esta pessoa para que seja casta, que tenha um matrimônio perfeito,
e busque se revolucionar. É uma forma de transformar as impressões. Então, nós devemos aprender a realizar isso. Eu tenho uma prática, por exemplo, quando eu passo por uma música que é baixa, eu começo a cantar o Pai Nosso dentro dos meus pensamentos. Porque dessa forma eu estou transformando aquela música baixa, de funk ou sertanejo, em algo superior. Em vez de cair nas tentações do funk e do sertanejo, eu estou pedindo para o próprio Pai, para o próprio Cristo, que não me deixe cair em tentações, mas me livre do mal. Então essa é uma forma de transformação das impressões também. Então a arte, para a ciência gnóstica, ela também se refere à transformação das impressões, visto que nós somos arquitetos do nosso corpo. Somos arquitetos no nosso templo interior. Então precisamos pintar, colorir e deixar apenas que obras belas adentrem a essa igreja, que é o nosso próprio templo. Como citado no início da conferência, o Samael entregou para o povo o conhecimento. E o povo é a própria igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja é o povo. Então, se nós somos a igreja, nós devemos tornar o nosso templo interior repleto de divindade. Agora vamos para o pilar da filosofia. Enquanto a arte se refere a desenvolver um universo próprio com a ligação ao íntimo através da prática da meditação, a filosofia já diz respeito da capacidade de desenvolver emoções superiores para encarnar a filosofia da nova era de Aquário. E salienta que, enquanto as pessoas forem vítimas de emoções negativas e não conseguirem harmonizar a inspiração com emoção, continuarão sendo dominadas pelas várias facetas do eu psicológico, que são manifestadas através do centro emocional ou intelectual e alimentados pela infrassexualidade e pelo desejo. O que a humanidade não sabe é que ela pode eliminar esses eus psicológicos com a prática da morte psicológica, um dos 3 fatores de revolução da consciência, uma das 3 chaves que o mestre Samael entregou para a humanidade. E estas chaves jamais devem ser pervertidas. A primeira foi a sexualidade superior. Agora recebemos a morte psicológica. Para realizar a morte psicológica, devemos primeiramente perceber esses eus psicológicos manifestando na nossa máquina humana. Nós vimos anteriormente que existem os 7 pecados capitais. Esses 7 pecados capitais são esses eus. Eu estou com raiva. Eu estou com preguiça. Eu quero comer. Eu quero dormir. Eu estou cansado. Quem é esse eu? Porque nós falamos tantos eus diferentes num dia. Se existe tantos eus diferentes num dia, quem é você? Quem é o eu verdadeiro? O ser verdadeiro? Pergunte-se: quem sou? Quem realmente sou? Então se olha para o espelho. Se percebe. Na imagem do espelho, nós temos uma impressão distorcida de nós, porque nós estamos meditando, estamos investigando, começamos a perceber esses diversos eus psicológicos e vemos a nossa imagem diferente do que nós achamos que realmente somos. Começamos a nos perceber. Mas, no fim de tudo isso, existe uma luz. Essa luz é a nossa essência. Porém, precisamos eliminar toda essa sombra para chegar nessa luz. Isso é a meditação, a arte de perceber a si mesmo e filosofar, questionar quem realmente é, o que deve ser feito realmente, qual é o caminho correto a ser seguido. São as perguntas filosóficas sagradas que nós podemos realizar durante o nosso dia a dia. Se questionar: o que estou fazendo? Para que vim aqui?
Por que nasci? Qual é o meu dever como homem? Qual é o meu dever como mulher? Perguntas filosóficas que transformam a nossa consciência, transformam a nossa psique para perceber que existe algo além desses eus. A filosofia ela vai além do eu estou com fome. A filosofia pergunta: por que você diz que eu estou com fome? Quem é este eu que está com fome? Isso é filosofar, isso é meditar, buscar conhecer, questionar a si mesmo. Esses eus pluralizados são exatamente as nossas expressões. A ira, preguiça, o medo, manipulação, são várias facetas desses eus. E a humanidade ela pode eliminar todas essas sombras, esses defeitos psicológicos que estão enraizados em nós pela infrassexualidade. Podemos arrancar essas raízes e queimá-las. Podemos queimar essas raízes e esses defeitos psicológicos com a realização da morte psicológica. Para realizar a morte psicológica, primeiramente percebemos esses eus, manifestando na nossa máquina humana, no corpo, pensamento, emoções, percebemos as emoções baixas. Tendo sido percebido com a meditação, que é estar quieto, em silêncio, respirando profundamente e observando o que passa nos centros da máquina humana. Perceber um elemento baixo, um elemento psicológico, infrapsicológico, se manifestando, nós então invocamos a nossa mãe divina interior, que é a forma feminina de Deus em nós, que habita nas nossas energias sexuais, o Kundalini, a Sagrada Mãe em nós, a Mãe do Cristo. E pela graça e poder da Mãe, nós podemos suplicar com fé e com devoção, para que a própria Mãe Divina queime e elimine estes defeitos. Oramos com total devoção e fé. Mãe Divina, queime este defeito de ira. Mãe Divina, queime este defeito de preguiça. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Você não precisa identificar qual o defeito é. Basta pedir. Gradualmente, iremos perceber aquele eu. Ele vai começar a morrer e perder a força. E com o tempo, iremos descobrir as suas raízes, até finalmente compreender a sua origem e eliminá-lo por completo, para que aquilo nunca mais nos afete. A filosofia deve ser fundamentada na ciência, a ciência espiritual, que reside na glândula pineal, na cabeça, representando a ciência pura do espírito. O livro da Venerável Mestre Lakshmi ainda salienta que o papel dos sacerdotes é de estar consciente de seu trabalho e serem capazes de transformar o seu mundo denso em um mundo sutil, que expresse o espírito. O objetivo é que a obra do Cristo triunfe sobre a terra, superando as condições de miséria e trabalhando para o despertar de uma linhagem de homens e mulheres castos, comparados às águias em seu voo, a gloriosidade das águias voando. Então devemos aprender a pedir à nossa Mãe Divina, nossa própria energia sexual, a portadora dos 5 elementos. Ela é a chave para despertar as 7 virtudes dentro de nós, assim como a prática da sexualidade superior, que desperta as virtudes naturais do ser, o amor, a castidade, a temperança, a diligência, o altruísmo e a humildade. Nós vamos despertando
esses elementos, os mesmos elementos que se referem à árvore da Cabala, as mesmas esferas que se referem aos sefirotes. Através da mãe, do sexo, através da sexualidade superior e da morte psicológica, nos transformamos, despertamos os elementos dentro de nós. Multiplicamos 10 vezes 10 para obter a ciência. Finalmente podendo perceber o nosso real ser em sua plenitude, através da glândula pineal. A prática da sexualidade superior é para desatrofiar a glândula pineal e sentir Deus, retornar ao Éden, trabalhar com a Mãe Divina para que ela queime e elimine esses efeitos, para que a nossa consciência esteja limpa e pura, como um próprio sol, reflita um sol em nossa consciência, em nosso cérebro. Um instante para observar o gráfico. E por fim, adentramos ao pilar da religião. Em que se fundamenta a religião? No sexo. A religião, segundo a ciência, se a ciência do espírito não é capaz de transformar nossas baixas paixões, seguimos sendo uns miseráveis fornicários. Se não fornicamos com o corpo, fornicamos com a mente, fornicamos com a palavra. Porém, seguimos sendo uns fornicários medíocres. É necessário que os fundamentos da castidade, segundo a ciência, ou seja, essa Sien e esses 100 princípios do Espírito, têm que estar presentes em nós para que dirijam toda a obra. São palavras da própria Venerável Mestre Lakshmi. Esse trecho da conferência, as palavras, eu selecionei algumas palavras da Venerável Mestre para que ela expresse o real motivo dela ter escrito este capítulo e do entendimento que ela tem sobre a obra do Mestre Samael. Então eu não poderia adulterar as palavras dela. Então tomo as palavras dela como sendo minhas. Eu diria as mesmas palavras. Então irei recitar os trechos selecionados para esta conferência do livro da Venerável Mestre Lakshmi. Há uma ilha cheia de vida, cheia de alegria, cheia de paz, esperando um povo que não será muito. Porém, para ser capaz de ganhar esse direito, de chegar ali, vamos viver segundo a ciência. Vamos praticar a gnose, com a arte da ciência, fazer vocalizações bem feitas, fazer exercícios dignos, aprender a comer, aprender a descansar, aprender a andar, ou seja, inclusive aprender a respirar bem. Para que respiramos? A respiração é para viver. Existe uma respiração que é para viver e a outra que se faz para sobreviver. A humanidade respira mecanicamente, só para sobreviver. A Venerável Mestre Lakshmi está dizendo aqui que nós devemos aprender a respirar para viver. É a respiração profunda. Sentindo a força do Espírito dentro de nós. E essa é a prática para o dia de hoje. A prática desta conferência. Aprender a respirar para viver e não para sobreviver. E tudo isso devemos aprender.
Se não o fizermos, estaríamos falhando inevitavelmente. Devemos aprender a andar, a respirar, a descansar, a falar, a orar, a oficializar. Temos que combinar o nosso diário viver com emoções superiores. Temos que aprender a produzir um estado que nos permitam inspirar-nos em um dado momento pelo fato de sermos filhos de Deus. Temos o direito de viver dignamente. Porém, temos que sair do curral das galinhas, onde temos encerrada essa águia. Então, temos que tirar essa águia que está presa junto com as galinhas. Essa pobre águia, sendo águia, está comendo pedras e milho, confundida com os pintinhos. A águia não come coisas mortas. A águia mata o que vai comer. E nós, como águia, temos que matar o que vamos comer. E essa morte não é mais que os elementos infra-humanos que levamos dentro, os eus psicológicos. Devemos matar e devorar os defeitos psicológicos infra-humanos que habitam no nosso interior. Vamos matá-los e tragá-los, para depois jogá-los fora como um excremento que já não serve. Uma putrefação que tem que se desintegrar. A natureza, a terra, essa mãe, essa cobra que levamos dentro pode nos devorar. E posteriormente, com essa cobra, seja devorada pela águia do espírito. E assim se unimos ao glória. Então, por essa frase da Venerável Mestre Lakshmi, esses trechos do próprio livro da Venerável Mestre Lakshmi, que se refere à terceira joia do dragão, que é a ciência, podemos entender que o livro ele não é apenas um ensinamento. Ele, de certa forma, pode ser compreendido como um ultimato, pode ser compreendido como um puxão de orelha, pode ser compreendido também como um desabafo. Pois, nas suas próprias frases, ela fala que se nós que recebemos esse conhecimento não fizermos nada do que deve ser feito, da doutrina, do trabalho verdadeiro, de se iluminar, praticar os 3 fatores, a sexualidade superior e o sacrifício pela humanidade, que é a própria entrega do conhecimento verdadeiro, como o venerável Mestre Lakshmi nos fez agora, e simplesmente também trouxe de volta o conhecimento do Mestre Samael e se revoltou por perceber que as pessoas, o povo, não está se tornando um templo. O povo ele está decaído, está cada vez mais degenerado. Então ela nos alertou que aqueles que querem se unir a Deus precisam trabalhar. E não apenas trabalhar vagarosamente, trabalhar incessantemente, 10 vezes 100, 10 vezes 10, multiplicar e se transformar. Pois senão todo o trabalho, como essa escola, por exemplo, não serviu de nada. Pois para que esse trabalho desta escola, de todos os Cristos que já presenciaram esta humanidade, Venerável Mestre Samael, Buda, Mahatma Gandhi, diversas figuras icônicas que nós conhecemos na nossa história, o trabalho delas terá sido tudo em vão. São palavras da Venerável Mestre Lakshmi. Entrego essa conferência com minha alma e com meu coração, em agradecimento ao Real Ser e a essa escola, ao Mestre Samael e à Venerável Mestra Lakshmi, que escreveu este livro. E todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a testemunha.